Bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Quintas da Transformação. Este é o espaço da Academia de Transformação Organizacional para líderes que sabem que nenhuma empresa evolui se a liderança não evoluir primeiro. Aqui nós falamos sobre consciência, impacto e legado, porque toda transformação organizacional começa dentro da liderança. E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que Marco Fabossi. Marco, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz que você está aqui. Feliz também, e, sim, honrado de poder estar participando com você, ver alguém, ser uma profissional, uma pessoa, um ser humano que eu admiro demais. Então, poder estar aqui com você para juntos a gente contribuir, né, para que líderes possam ocupar o seu espaço e se conscientizar mais sobre o seu papel e fazer a diferença. Isso para mim é muito gratificante. Então, muito obrigado. Ai, a honra é toda minha, de verdade. O Fabossi tem uma importância muito grande na minha carreira, né? Então, só para resumir, né, tudo que o Fabossi é e faz, ele já foi executivo na área de tecnologia por muito tempo. Hoje ele é mentor de líderes, sorte desses líderes, inclusive, né? É palestrante e escritor dos livros Coração de Líder, que eu tenho inclusive autografado, e O Fator Confiança. Então, hoje aproveitem este episódio, compartilhem, né, com o maior número de líderes que vocês conhecem, porque esse com certeza vai ser um presente para qualquer líder que assistir o nosso episódio de hoje. Fabossi tem uma importância muito grande na minha carreira quando eu estava pensando sobre a minha transição de carreira, né, saindo do mundo corporativo para o empreendedorismo, né, na área de consultoria. Eu tive uma conversa com ele, né, uma imersão que eu fiz, né, com você, em uma semana lá, uma imersão de liderança, e em uma conversa de uma hora, o Fabossi me ajudou a organizar as minhas ideias, assim, né, e a minha transição de carreira também se deve a essa conversa. Eu sei que eu já te falei isso várias vezes, mas eu Tá? sempre gosto de deixar isso registrado. E assim, vês, por incrível que pareça, eu não lembro dessa conversa. Pois é, pois é. Eu não lembro dessa conversa. Mas fico feliz de ter participado de tudo isso. Obrigado Sim. por trazer esse fato. Nossa, foi uma mentoria, né? Foi uma conversa que foi uma verdadeira mentoria. Eu lembro que o Edu falou assim: Vê, vai lá, conversa com o Fabossi, aproveita que ele tá ali. Eu lembro que foi assim. E eu aproveitei o momento que você estava só observando os grupos trabalharem, e aí eu fui lá e conversei com você. E foi uma conversa que mudou a minha mentalidade naquele momento, assim, e enfim, me ajudou a organizar coisas internas. E me ajudou a assumir o papel de líder que eu tenho de fato hoje, sabe? Na minha vida e na vida de outras pessoas também. Então, eu sou muito grata. Obrigada Obrigado. mesmo. Obrigado a você pela Então, oportunidade. você não poderia não estar aqui, né? Para a gente falar sobre liderança. Então vamos lá, vamos lá. E o que eu queria já puxar, né? Um assunto que eu sei que você domina demais, que é justamente essa relação da confiança e da segurança Uhum, psicológica, né? E aí, como uhum. a gente estava falando antes da gente começar a gravar, como que, enfim, né, eu gostaria que a gente falasse, a gente sempre fala, né, que o líder ele é responsável por criar um ambiente, né, de confiança, de segurança psicológica, mas será que esses líderes, Fabossi, eles estão se sentindo seguros? É, é aquela coisa, né? Eu às vezes, quando estou falando com líderes, porque realmente, só dando um passo atrás, Uhum, existe uma responsabilidade muito grande, né, na liderança, ou assim, na figura do líder, né, uma expectativa e uma responsabilidade muito grande. Eu acho que depois da pandemia, com essa questão principalmente de saúde mental, que se acentuou muito, eu acho que essa carga ficou ainda um pouco mais, né, forte, vamos dizer assim, e a pressão por resultado cada vez maior também. Então, existe realmente uma pressão muito forte sobre a liderança. Então, uma das coisas que a gente sempre fala, mas é bom reforçar aqui, né? Líderes também colapsam, né? Então, é muito importante que o líder tenha essa consciência. Não é super-herói, né? Eu falo líder ou a líder, né? Mas não é uhum, super-herói, não é, assim, sabe, indestrutível. É ser humano também. Então, e é justamente, e esse que é um ponto super interessante, né? Porque
é justamente a capacidade e a coragem de reconhecer isso, que não sou infalível, que eu sou, que eu também colapso, que eu também tenho dúvidas, que eu também não sei tudo e que eu preciso de ajuda. É justamente essa coragem, né, de ser vulnerável que, que é como se fosse uma chave que torna esse líder, essa líder mais humana e mais humano para para poder pedir ajuda, para aceitar ajuda, né? E, de alguma maneira, estar melhor preparado para lidar com outros humanos. Porque é aquela coisa, né? A liderança é basicamente relacionamentos, né? É. Na verdade, a vida é relacionamentos, mas a liderança pressupõe, acima de tudo, relacionamentos. E quem se relaciona no seu dia a dia não quer se relacionar com um super-herói, não quer se relacionar com uma pessoa perfeita ou com um personagem, porque se eu não trago a vulnerabilidade e a autenticidade para a conversa ou para a relação, certamente eu vou ter que vestir um personagem. E aí as pessoas não querem se relacionar com personagens ou com super-heróis. As pessoas querem se relacionar com outro ser humano, tão especial e tão imperfeito quanto elas, né? Então, é, realmente, existe uma, uma carga forte na liderança, mas eu acho que muito disso vem dessa, dessa mentalidade de muitos líderes de, sabe, de ser o salvador da pátria, de ser o dono da verdade, de não poder pedir ajuda, de não poder falar não sei. E isso faz com que ele, na verdade, ao invés de se aproximar das pessoas, se afastar no sentido de ficar num Olimpo lá, né? Intocável. É difícil isso. Então, a liderança, por isso que até tem até um post meu lá no Insta que eu brinco um pouco com isso, né? Eu falo, liderança humanizada não existe. A não ser que você use também subir para cima, descer para baixo e entrar para dentro, porque se é liderança, ela tem que ser humanizada. Nossa, é verdade. Se não for humanizada, não é liderança. Então, não precisa falar liderança humanizada, porque é pleonasmo, né? Então, e essa humanidade começa na liderança. Como tudo na liderança, começa de dentro para fora. O líder e a líder precisam fortalecer a sua autoconfiança, que aí você perguntou da confiança, né, um pouquinho. Uhum. Primeiro passo para você construir relações de confiança é fortalecer a autoconfiança. Por quê? Porque ali está o autoconhecimento, que é muito importante, está a vulnerabilidade e está também a autenticidade. São os três ingredientes da autoconfiança. E quando essa autoconfiança está fortalecida, aí eu tenho essa predisposição de ah, de demonstrar que eu sou humano, só isso, né? Então, mesmo porque quando a gente fala de confiança, a gente, não só de confiança, mas de qualquer outra coisa que a gente oferece para as pessoas, a gente só consegue oferecer daquilo que a gente tem. Se eu não tenho confiança do lado de dentro, fica difícil oferecer isso para as pessoas. Então, por isso que, assim, esse detalhe da autoconfiança que traz mais autoconhecimento, vulnerabilidade e autenticidade para a relação, isso é essencial para que a gente possa fortalecer as relações de confiança. Nossa, e você sabe que isso que você falou da liderança humanizada, que é um pleonasmo, eu nunca tinha pensado nisso. E, né, Para mim é assim. não, e faz total sentido, assim, total sentido para mim, porque realmente, né, ser líder implica em saber lidar com seres humanos, né? Uhum. Implica, então, ou então é qualquer coisa menos líder, né? Como a gente até fala, aquela coisa, ou é chefe ou é líder, né? Que tem muito essa, né, essa comparação. Então, uma liderança humanizada, de fato, é um pleonasmo, porque o líder implica em saber lidar com as pessoas, logo é um ser humano, né? Que tem essas qualidades, né? De humanidade. Que incrível É, isso. um ponto aí que você trouxe que eu acho que é legal esclarecer aqui, pessoal.
Acho que é esclarecido. Eu sei que tudo que a gente está falando, todo mundo já sabe, a maioria das coisas a pessoa já sabe, mas é aquela coisa, saber e não fazer é o mesmo que não saber. Então, vamos reforçar, porque pode ser que algumas coisas estejam aí escondidinhas em algum cantinho né, do nosso coração aí. É, essa questão do chefe e do líder, né? A gente ouve falar muito isso, é muito natural. Ou a pessoa é chefe ou é líder, né? No É. meu livro, Coração de Líder, e também no Fator Confiança, eu falo um pouco sobre isso, mas num olhar mais de complementaridade do que de antagonismo, vamos dizer assim, ou uma coisa ou outra. Uhum. Até mesmo porque a gente está num mundo muito mais do e do que do ou, né? A gente É. precisa trazer um pouco mais dessa abundância, vamos dizer assim. Mas, sim, todo mundo, todos os líderes que estão em posição de liderança são chefes, né? Eles têm um papel de hierarquia, vamos dizer assim, né? Eles são chefes, estão lá no organograma, tem pessoas que respondem para eles, e então ele tem dois papéis. Ele tem o papel de gestor, né, do chefe, e tem o papel do líder também. O problema é que a pressão é tão grande por resultado, a pressão é tão grande por entregar no dia a dia, que, na maioria das vezes, os líderes dedicam quase que todo o seu tempo ao papel de gestor, né? Então, lidando com coisas, lidando com orçamento, com metas, com índices, Processos. processos, índice de performance, infraestrutura, tudo isso é gestão e precisa acontecer, porque ele tem que mensurar os resultados, ele tem que controlar as coisas. Só que quando ele fica muito tempo aqui, ou grande parte do seu tempo aqui, ele se esquece que tem um outro papel, que é o papel de líder. E na liderança, ele não lida com coisas, ele lida com pessoas. Uhum. Coisas se controlam, pessoas não. Pessoas se relacionam, né? E pessoas se relacionam com base em quê? Em confiança, né? Então, é, é importante o líder ter essa consciência. É por isso que eu sempre pergunto, quanto tem de gente na tua agenda no dia a dia? Sim. Né? E eu falo, tem que pôr gente na agenda. Porque Uhum. se a sua agenda tiver reuniões de resultado, reunião de progresso, reunião de problema, reunião, sei lá, reunião de tudo, mas não tiver gente, eu falo, não, mas as reuniões eu faço com gente, mas não é esse tipo de reunião, de conversa, de gente na agenda que eu estou falando. É de colocar gente na agenda para você criar mais conexão, construir confiança, entender as expectativas, desenvolver essas pessoas, falar sobre aquilo que precisa ser falado, feedbacks, por exemplo, sabe, em tempo real, para não esperar lá a avaliação de desempenho, né, É. para falar. Ou seja, é isso, é para construir relacionamento, porque sem relacionamento a liderança não existe. Pode até mandar e as pessoas obedecerem, mas a gente sabe que isso não é liderança. É, e é interessante isso, né? Porque a relação ela não deve ser de obediência, né? Você tá me fazendo pensar aqui, tá? Uhum. Porque nessa essa relação que a gente ainda vê muito, né? Porque é cultural também, né? Isso acontece há muito tempo e de fato é um desafio mudar essa mentalidade, mas a gente está conseguindo, né? Devagarzinho. Mas essa relação que deve ser estabelecida é uma relação de confiança, né? Como você sempre diz, né? E não uma relação de comando e controle, né? De manda quem pode, o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí, É. para a gente tentar tangibilizar isso, assim, que eu acho que os líderes eles são muito pragmáticos, né? E eu, como sempre Uhum. fui uma profissional de RH, Uhum. eu sempre fui exigida, né? Tipo assim, ah, mas isso tem que Uhum. ser mais prático, né? Não sei o quê. Como que a gente pode trazer assim para exemplos práticos, né? Como é que essa liderança pode estabelecer esse tipo de relacionamento com as pessoas? Eu acho que o primeiro passo é esse, é você se tornar, se tornar não, porque nós de alguma maneira já somos, mas ter essa predisposição, essa disposição de ser mais autêntico, né? Mais autêntica, que passa pelo autoconhecimento e pela vulnerabilidade. Então, eu acho que é isso. Uma das perguntas mais, assim, que eu posso dizer, tóxicas, que fica no coração das pessoas
na cabeça das pessoas de uma equipe é a pergunta: quem é o meu líder? Será que hoje é um bom momento para falar com ele ou com ela? Será que se eu Hum, for falar com ela agora, ela vai me escutar, vai me receber, ou vai me colocar para fora da sala, ou vai me ignorar? Por quê? Porque cada hora é uma coisa, cada dia é uma coisa, cada momento é uma reação diferente. Isso é uma dúvida que não pode pairar no coração das pessoas. Por isso que a autenticidade, ela é muito importante, né? Assim, e aí caminha para uma outra dimensão da confiança, né? Que é a da confiança pessoal, que vem para a integridade também, né? Então, eu sou autêntico, mas sou íntegro. Íntegro é uma pessoa inteira. Eu sou o que eu sou dentro, fora do escritório, eu sou o que eu sou conversando com você no almoço, eu sou o que eu sou com a minha família, né? Porque não dá para você ser, né? Eu já tive essa experiência, né? Um tanto quanto recente até, de uma pessoa que trabalhava comigo, que era um gentleman com todos no escritório, comigo e com todos. E quando a esposa ligava, parecia um cavalo, né? É, e uma hora eu chamei ele para conversar. Falei, cara, eu não sei quem é você, porque tá. com a gente você é uma pessoa extremamente educada, extremamente gentil, e com a tua esposa, cara, você parece um cavalo, velho. Você não passa um minuto sem dar um coice na tua esposa, né? O escritório era aberto. Então, Uhum, não dá. Eu já fiz um trabalho numa organização que não fluiu. Eu só vim a saber depois porque não fluiu, porque o, o diretor geral, não era o presidente, o diretor geral da empresa, uhum, ele tinha um caso dentro da empresa, né? E todo mundo sabia, né? Quer dizer, ninguém fala, mas todo mundo sabe. Então, poxa, mas você fala, pô, o que que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Não dá para você ser uma pessoa profissionalmente ou no seu dia a dia corporativo, vamos dizer assim, e outra pessoa na sua vida pessoal. Não existe isso. Então, é. é, tem essa autenticidade que é conectada com essa integridade. Eu sou uma pessoa, né, em todos os momentos. É óbvio, eu sou imperfeito. Uma hora eu vou bater na mesa, uma hora eu vou falar alguma palavra mais dura. Mas isso, que a gente voltar para a vulnerabilidade e para a autenticidade, cara, eu vou lá e vou pedir desculpas quando cair a ficha, quando eu perceber que eu fiz algo errado, vou tentar me retratar, e isso reforça a confiança, né? Porque a gente é imperfeito, a gente vai pisar na bola, a gente vai fazer arte, mas Uhum, tudo isso está dentro desse contexto. E aí, como é que a gente começa? Então, como é que você perguntou como é que a gente começa a construir isso, né? Então, essas são algumas pistas, cara. Seja uma única pessoa, seja você mesmo, mas tenha assim a consciência de que, novamente, a humanidade é a linha mestre aí das relações. Então, seja você. Essa é a primeira coisa. E aí, uma outra coisa que para mim é muito assim, muito marcante. Eu estou falando de coisas práticas, tá, Vê? Assim, estou tentando falar de coisas práticas. perfeito, perfeito. É, eu vejo muitos líderes, e até vou fazer um trabalho a semana que vem com um grupo de líderes que tem muito essa característica. Uhum, Líderes que preferem falar de pessoas ao invés de falar com pessoas. perfeito. Uhum, Então, assim, por exemplo, eu tenho alguma coisa para falar para você, eu não falo. Aí eu vou falo de você para um terceiro. uhum. E eu acho que eu estou ganhando ponto com o terceiro, porque eu estou falando alguma coisa muito minha, assim, para ele e tal, ou para ela. Só que, na verdade, o que está acontecendo? Eu estou sendo desonesto com você, principalmente porque, muito provavelmente, se eu não estou falando para você, é porque eu estou falando alguma coisa que talvez eu não falasse se você estivesse presente. Uhum, E eu acho que eu estou ganhando ponto com a outra pessoa, mas o que a outra pessoa está pensando é, poxa, se o Fabossi fala da Verusca para mim, o que que impede do Fabossi falar de mim para outra pessoa? exatamente. E nem sabe, e acho que é mais crítico ainda, é quando essa terceira pessoa é até
de um nível hierárquico mais baixo. Então, eu vou lá na minha equipe e falo mal do líder da outra equipe, para alguém que responde para mim, sabe? Assim como se aquela equipe não presta, aquela equipe não serve, aquela equipe não trabalha direito. Ou seja, ao invés de eu, ao invés de eu construir, né, de eu fortalecer a interdependência, a colaboração da organização, eu começo a afastar, as pessoas, né, as áreas, porque estou falando aqui com a pessoa da minha equipe, ela já vai, de alguma maneira, ter uma ideia, a minha ideia sobre aquele. E assim vai. Então, é aquela coisa, para a gente construir confiança com os que estão presentes, a gente precisa respeitar os que estão ausentes. Nossa, é. Então, esse é um outro ponto. Líder, não quer falar, fale com pessoas, mas não fale de pessoas. Isso arrebenta com a confiança. Isso arrebenta com a percepção de honestidade de uma pessoa. E quando não tem honestidade presente, a confiança, né, também vai embora. Uma outra coisa que também eu até já mencionei aqui de maneira muito rápida, mas líderes, não seja um líder paparazzi, né? O que eu chamo de líder paparazzi? É aquele líder que fotografa hoje, fotografa amanhã, fotografa depois, e aí revela tudo com exclusividade na avaliação de desempenho. Seja, Sensacional. é, isso é, cara, isso é desonesto. É desonesto. É É. desonesto. É por isso que as avaliações de desempenho são tão. Que muitas empresas nem estão fazendo mais, porque tem outros modelos agora muito melhores, eu acredito, e no meu ponto de vista, né, de conversas mais frequentes, né, durante todo o ano. Mas algumas empresas ainda têm, né? Mas mesmo que seja daqui um mês, 2 meses, 3 meses, cara, se tiver que falar para alguém alguma coisa, fala agora. Por quê? Porque você dá a oportunidade para essa pessoa de melhorar, né, no momento seguinte e chegar melhor lá na frente. E não esperar lá na frente para falar alguma coisa, você tira essa oportunidade das pessoas. E Uhum. até quando você falou para mim que agora há pouco você falou alguma coisa para mim, eu não lembro exatamente qual a expressão que você usou, mas das pessoas reconhecerem um líder, alguma coisa assim. Você sabe disso, eu já falei isso, você já me ouviu falar isso, né? Existe um motivo pelo qual as pessoas seguem um líder, ou não seguem um líder. As pessoas seguem um líder ou uma líder na esperança de que com esse líder ou essa líder consigam chegar em lugares melhores do que conseguiriam chegar sozinhas. Uhum. É por Perfeito. isso que, se a gente não colocar gente na agenda, se a gente não tiver esse cuidado de dar feedback quando precisa, de, sabe, de ter tempo para preparar as pessoas, para empoderar, para desenvolver as pessoas, eu posso até ter subordinados, mas talvez eu não tenha seguidores, né? Então, isso é muito importante também. E só mais uma dica para a gente fechar essa questão da confiança, né? Mais duas, vai. É, Quantas você uma, quiser. não, uma outra é demonstrar interesse genuíno pelas pessoas. Ou seja, a hierarquia cerebral, né, do ser humano é sobrevivência e Uhum. pertencimento. E depois, transformação. Então, assim, quando eu demonstro interesse genuíno pelas pessoas, eu, eu cubro esses dois níveis de segurança, né, de sobrevivência e também de pertencimento. E assim, coisa simples, não precisa ser uma coisa fabulosa, né? Mas, sabe, de estar presente, por exemplo, numa reunião importante que uma pessoa da sua equipe vai fazer e que é a primeira vez que ela vai naquela reunião, ela está nervosa, sabe? Você fala, ó, eu vou estar lá com você, É. eu vou estar do teu lado, eu vou estar ali. Qualquer coisa você pode contar comigo. Isso aconteceu comigo. Eu tive uma reunião quando eu estava no corporativo nos Estados Unidos, em inglês, uma apresentação para mais de 200 pessoas, eu estava porque, tudo bem, até falava Isso. um inglês legal, tal, mas estava tenso, era um negócio grande, importante, e por coincidência, o meu chefe estava lá nos Estados Unidos nessa semana que eu estava lá também. E ele sabia que eu tinha essa reunião, já tinha expressado para ele que eu estava meio nervoso com o negócio lá, e ele
ele de surpresa, 5 minutos faltando para começar a reunião, ele apareceu lá era um lugar grande ali para 200 pessoas. Ele apareceu e só me olhou para mim e deu um sinal de positivo e falou: vai que vai dar certo. Que legal. Interesse genuíno, sabe? Eu fiz um team building há algum tempo atrás que uma das gerentes da área ali teve o marido dela ficou muito doente, foi para o hospital tal, e a Roberta, que era a diretora da área ali, ligou para ela, viu se estava tudo certo, se precisava de alguma coisa, tal, tal, tal. Beleza. Isso foi no final do dia. No dia seguinte, quem aparece no hospital? A Roberta, a diretora, com a mochilinha dela lá e falou: ó, eu tô aqui, vou arrumar um cantinho aqui, porque eu tenho algumas reuniões que eu vou fazer agora, mas se você precisar de alguma coisa, eu tô por aqui. Que Assim, incrível. e quem contou foi a própria, né, gerente que teve essa situação. Então, Uhum. assim, quanto a gente está demonstrando esse interesse genuíno pelas pessoas, falando assim, cara, vocês são importantes, você é importante para esse lugar. Isso É. reforça a confiança demais. E, por último, a acabativa, sabe? Que é uma expressão, é um neologismo, né? Mas acho que todo mundo, de alguma maneira, já entende o que significa, né? Porque não adianta ter iniciativa se você não tiver acabativa. Então, assim, o que eu chamo de acabativa na liderança não é só entregar resultado. Cara, se você falou que vai fazer alguma coisa, faça. Se você disse Cumpra. que cumpra. Se você falou, Uhum. eu vou ver aquele negócio do curso para você, vá ver aquele negócio do curso para a pessoa. Se você falou, olha, é, se alguém da tua área expressou uma vontade de conhecer uma outra área, de, sabe, saber mais, ampliar a visão sistêmica, e precisa de você para, por exemplo, conversar com o diretor, a gerente da outra área, para receber essa pessoa, para deixar essa pessoa passar um tempo lá, sei lá. Se você falou que vai fazer isso, faça. Então, assim, você vê que, só fechando, são 4 dimensões. A autoconfiança, que eu falei bastante, depois a Uhum. confiança pessoal, que tem a ver com honestidade, autenticidade, com integridade e transparência. Depois, Uhum. a dimensão interpessoal, que é essa do relacionamento, que é demonstrar interesse genuíno pelas pessoas, mas também a dimensão de realização, a realizacional, que é aquela que eu entrego também. Eu faço aquilo que precisa ser feito. Eu prometo e cumpro, né? Eu me preparo bem para fazer o que eu preciso fazer. Então, é isso que são esses detalhes, bastante detalhes, né? Não são tão poucos detalhes assim, que fazem com que a confiança se estabeleça. Então, é muito importante que os líderes olhem para isso. Mas são detalhes das relações no dia a dia mesmo, né? E que vão fazer Uhum, toda a diferença para criar esse ambiente onde as pessoas se sintam seguras. exatamente. Uhum, Porque a gente sabe também que quando o contrário acontece, né? Quando essa confiança não é estabelecida, né? Essa segurança, né, do ambiente, ela não se dá, as pessoas elas vão ficar o tempo inteiro com receio e elas ficam a maior parte do tempo, né, gastando a energia delas para se defender do que para criar, né? Para inovar, para fazer um trabalho bem feito, né? Então tem um efeito muito ruim quando a gente, né, quando a liderança não cria essa relação de confiança. exatamente, exatamente. E esse é o alicerce. Tanto que eu comecei e escrevi o livro Fator Confiança, eu tropecei nele, não era o que eu queria, não é que eu queria, não. Não era o que eu estava planejando escrever. Eu tava buscando escrever um livro chamado Os Sete Degraus da Liderança, que ia, né, desde o autoconhecimento até a legitimidade que é dada pelas pessoas, não por si mesmo, né? Uhum, E esses 7 degraus tinham um alicerce. Esse alicerce chamava credibilidade no meu livro, né? E quando eu fui me aprofundar em credibilidade, eu tropecei na confiança. E aí, então, foi que eu não saí mais. E aí eu fui estudar muito sobre isso. Praticamente conheci todas as teorias sobre construção de confiança que existem. E acabei escrevendo o livro, né, com um olhar mais pessoal, vamos dizer assim, nesse sentido para líderes. Então, é o alicerce, né? E aí é, você falou de segurança psicológica. uhum,
e eu já falei, você já me viu falar sobre isso. São coisas complementares, são coisas diferentes, mas são Exato. complementares. E eu costumo dizer, você consegue construir confiança, né, sem segurança psicológica ainda, porque a segurança psicológica ela é uma evolução da equipe e tudo mais. Isso. Agora, você não consegue construir segurança psicológica se a confiança não estiver presente, né? É isso. Então, é muito importante ter essa consciência, porque a segurança psicológica tem a ver com a equipe, tem a ver com as pessoas, né, estarem junto nessa jornada de construção de um ambiente seguro para todo mundo, que as pessoas possam ser elas mesmas, que as pessoas possam demonstrar vulnerabilidade, possam expor suas ideias. Então, é, óbvio, sem confiança não dá para construir esse negócio, né? Não. E É. então o caminho, não estou puxando a sardinha para o meu lado, não, mas o caminho é a Mas você confiança. está certíssimo, você está certíssimo. Uhum, Inclusive, quando eu ensino sobre segurança psicológica, eu uhum, falo exatamente isso, né? A confiança, ela é a base para a construção da segurança psicológica, né? Então, é como se, uhum. como se não, a confiança ela é o alicerce, né? E a segurança psicológica são como é que fala? As, Colunas. as colunas, obrigada, exato. Uhum, uhum, Então, né, inclusive os elementos da segurança psicológica são essas colunas, né? Enquanto que a confiança, né, e eu acrescento o respeito, né, aí, confiança e respeito são alicerce, porque senão, sem confiança e uhum. respeito, não tem como construir um ambiente seguro mesmo, né? E aí, pensando nisso, sabe, eu tô aqui pensando numa frase que você disse que a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem, né? Isso é Uhum. um fato. E aí, quando a gente olha para a liderança, né, para o time de liderança da organização, por exemplo, por muitos anos que eu trabalhei no mundo corporativo, né, do lado de dentro, eu não via essa confiança sendo estabelecida entre os líderes. Pelo contrário, né, eu via sempre muitas máscaras, né? Pessoas realmente não mostrando de fato quem elas eram e por medo mesmo. Eu não estou nem dizendo que é por maldade, sabe? Estou dizendo que tipo, parecia que não podia. E eu não sei, parece que no mundo do trabalho isso foi sendo construído de um jeito que isso virou uma verdade, sabe? Que, né, a gente tem que ser muito diplomático, né, nessas relações, ou muita gente usa a palavra político também, né? Ser político nessas relações. E eu entendo que se os líderes eles não conseguem estabelecer essa relação de qualidade, né, baseada na confiança, inclusive entre eles, como é que eles vão oferecer isso para os liderados, né? Total. Hoje eu estava montando aqui o roteiro de um trabalho que eu vou fazer com CEO e 11 diretores de uma empresa. Uhum, E a pesquisa de engajamento deles deu claramente que não são inspiradores, não confiam uns nos outros. E a primeira pergunta que eu estou fazendo, porque obviamente eles já sabem disso, mas eu quero ouvir deles. Primeira uhum, pergunta é quão, quanto, bom, primeiro, líder, a não ser que não queira a posição, mas a partir do momento que você está ali, exercendo esse papel de liderança, é óbvio, é uma consciência quase que geral de que as pessoas estão te olhando como referência, as pessoas estão te olhando como exemplo, ou esperam isso de você. E quando eu falo de exemplo, eu não estou falando de perfeição, novamente, né? Eu estou falando de alguém que busca fazer o melhor que pode fazer, né? uhum, Inclusive, nesse grupo, o próprio presidente falou porque o RH trouxe para mim, falou literalmente, pau que nasce torto, morre torto, eu nasci assim, eu sou assim mesmo, é desse jeito que eu faço. E até eu brinco com isso, porque meu pai falava isso, né? Pau que nasce torto, morre torto. E eu afirmo isso, é verdade. Apesar que hoje tem até tecnologia para desentortar pau, mas de qualquer maneira, eu falo que isso serve para pau, mas não serve para gente, né? uhum. É, gente, senão não faria nem sentido a gente estar conversando aqui. Por quê? Porque a gente está conversando aqui na esperança de que alguns líderes possam
ouvir isso, ampliar sua consciência e decidir fazer alguma coisa diferente, né? Então, a gente tem esse caminho aí, né? E, poxa, eu até esqueci o que eu estava falando. Você lembra o que eu estava falando? Eu mudei de curso. Você estava falando sobre o time do CEO com os Ah, 11 diretores. justamente isso. A primeira pergunta bom, já que você sabe que o teu papel leva para as pessoas uma expectativa de que você é um exemplo, você busca ser um exemplo de, de comportamento, de guardião da cultura, de dedicação, de pertencimento, tudo isso. De 1 a 10, quanto vocês entendem que vocês têm sido exemplo para as pessoas aqui, né? E aí a outra pergunta, tá bom, o que está bom e o que falta para ser 10, né? Para que a gente possa partir daí para ter essa conversa. Mas o fato é que eh, o líder assim tem esse papel, né, que é muito, de muita responsabilidade, mas muitas vezes resiste a essa mudança ou essa busca por fazer algo diferente, né? Bom, por vários motivos, né? Por É, vários motivos. acho que um dos motivos é o medo, né? É o medo de sair de um modelo conhecido. É, mas é interessante isso, porque o líder dá o tom, né? Sim. Então, a alta liderança dá o tom da organização. Uhum. A gente passa a maior parte do nosso tempo acordados trabalhando. Então, para quem está no corporativo, numa organização. Uhum. É irracional, no meu ponto de vista, para não dizer burro, eu não queria usar essa palavra, mas eu não disse, eu só disse irracional. É, Sim. você que tem esse privilégio de estar numa posição onde você dita o tom, você não ajudar a construir um lugar que seja melhor para todo mundo, um lugar que seja bom para você, um lugar que você tenha prazer de estar ali, um lugar onde você tenha relações significativas, sabe? Onde as pessoas sejam, assim, pessoas de bem, pessoas buscando o melhor para si, para os outros, pessoas que estão envolvidas no mesmo propósito. Cara, não dá para mim, é inconcebível você pessoas com esse nível de conhecimento, esse nível assim, de sucesso, porque se a pessoa está lá porque ela percorreu uma jornada de sucesso para chegar até ali, e, e não exercer esse privilégio de, sabe, de dar o tom de algo que realmente vale a pena estar, de algo que vale a pena participar. Para mim é um negócio impensável, vamos dizer assim, né? E para mim o grande obstáculo que você falou, talvez o medo, mas esse medo provocado pelo ego, sabe? Por isso que talvez um dos maiores obstáculos que um líder tem é o seu próprio ego. E aí a vulnerabilidade vai embora, aí a colaboração vai embora, né? Então é tudo A isso. autenticidade vai embora, Tudo, né? tá? É, a Porque o verdade. ego acaba tomando lugar de tudo isso. Então, É. é um pouco E disso. para a gente já encerrando a nossa conversa, porque por incrível que pareça, o tempo passou voando já. É Puxa. impressionante. É. Mas tem um elemento nessa história que pouco se fala nas empresas, mas eu sei que você tem falado sobre isso, né? Hum. Será que cabe amor nessa relação? Eu estava falando para você, é verdade. Cabe, eu acho que não só cabe, como eu acho que é o grande antídoto para tudo isso. Uhum. Porque quando a gente fala de amor, parece um negócio muito romântico, né? Assim, e as pessoas falam, Fabio, às vezes eu vejo que você é muito romântico na liderança. Eu falo, cara, mas é que eu não estou falando do amor-sentimento. Porque o Uhum. amor, o amor-sentimento, ele é traiçoeiro. Por quê? Porque você e eu não temos nenhum trabalho, nenhum tipo de esforço sobrenatural para fazer o bem para as pessoas que a gente ama.
com o sentimento. Isso é natural. Isso a gente faz sem perceber, né? Agora, nem todas as pessoas no dia a dia despertam esse sentimento na gente, por algum motivo. Você que está me ouvindo aqui, está vendo a gente aqui, certamente você, no seu trabalho, tem pessoas que você tem muita afinidade, se relaciona muito bem, mas outras que não. E outros que talvez você nem gostaria de estar perto. Faz parte, somos seres humanos. Uhum. Agora, por isso, quando eu falo do amor, eu não estou falando do amor sentimento. Eu estou falando do amor atitude, que independe do sentimento. É um amor que faz porque sabe que precisa fazer. É um amor que faz porque sabe que é certo fazer, né? Então, se eu tenho na minha equipe pessoas que eu tenho muita afinidade, outras que eu não tenho tanto e outras que eu nem gosto, problema seu. Você é líder, você é responsável pelo bem-estar, pelo desenvolvimento, pelo crescimento, pelo pelo engajamento, pelo senso de pertencimento dessas pessoas, independente do que você sente por elas. Então, quando eu falo do amor, eu estou falando do amor atitude. É o amor que faz independente do sentimento. É fácil? Não, não é. Não é Uhum. simples, nem fácil, mas é o grande antídoto para tudo que a gente está falando do que não acontece. Por quê? Porque quando eu tenho essa consciência como líder de que se eu amar as pessoas com as minhas atitudes, eu vou estar cumprindo o meu papel, cumprindo aquilo que se espera de mim, independente, porque, novamente, o sentimento eu não controlo, né? Agora, a atitude sim. Então, Uhum. eu parto da atitude de amor. A gente chama esse amor de amor ágape, que é o amor que não espera nada em troca, que é o amor Uhum. que faz porque sabe que tem que fazer, né? É. E o mais Por legal, Coríntios, né? exatamente, exatamente. E o É. mais legal é que, pela experiência que eu tenho nas mentorias que eu faço, nos acompanhamentos que eu faço, é unanimidade. O sentimento acompanha a atitude depois de um tempo. Verdade. É. Assim, por quê? Porque quando você começa a demonstrar amor com a sua atitude para aquela pessoa que às vezes não se dá bem com você, a própria pessoa também não faz muita força para isso, mas quando ela vê, ela vê, né? Ela é alvo das suas atitudes, né? Você trazendo o seu melhor para ela, não fazendo Só qualquer tipo de percebe, distinção, ela percebe. vai retribuir isso. É. Ela vai ela vai percebendo isso e vai retribuir isso. E aí ela se torna uma pessoa diferente para você também, né? É. Então, e eu adaptei as 5 linguagens do amor para a liderança, né? Quem já leu o livro As 5 Linguagens do Amor Super sabe do que eu famoso. estou falando, é muito É. famoso, mas quem não leu, leia, porque é muito bom. Mas ele é É. um livro mais aplicado a relacionamentos, né, Casamento. casais, casamento, tudo mais. E É. eu adaptei, né? Mas as linguagens continuam só uma que eu modifiquei porque é o toque físico, que no corporativo, toque físico, assim, é algo com muito cuidado que tem que fazer. Mas é isso, é você é, ter, assim, utilizar palavras de afirmação com as pessoas, sabe? Reconhecer, apreciar as pessoas, tempo de qualidade, né? Quando sentar com a pessoa, poxa, ouve a pessoa, sabe? Não Tá fica bem. mexendo em outra coisa, É. né? Sabe? Esteja presente ali para a pessoa. Atos de serviço, né? Então, fazer alguma coisa para as pessoas, sabe? Beneficiar as pessoas de alguma maneira, surpreender as pessoas, às vezes levando um café, sabe? É, sei lá, tirando. Eu costumo dizer que o líder é aquele que, quando a gente fala do curling, né, nas Olimpíadas lá, o Aham, aham. líder não é o cara que lança o disco. O líder é o É. cara que vai com a vassourinha ali, ó, limpando o Limpando caminho. Isso é ato de serviço. Tira os obstáculos, sabe? Vai facilitando a vida das pessoas. Presentes, né? Comprar um livro, dar um curso, sabe? Passar em algum lugar que eu vi uma coisa aqui que você falou para mim aquele dia, tá aqui, ó, para você, e tal. E aí o que eu chamei que era o toque físico, eu chamei de aproximação.
Uhum, Pode ser toque físico? Pode, mas sempre com muito respeito, sempre dentro dos limites que a cultura permite, ou do país, ou da organização. uhum, É, mas é um olhar, sabe? Como aquele que eu falei do meu chefe lá nos Estados Unidos. Ele não chegou perto de mim. Ele apenas foi até lá, olhou para mim, fez um legalzinho, deu um olhar de afirmação. Cara, isso é aproximação, sabe? E outra coisa, né, eu costumo dizer, principalmente nesse trabalho remoto, trabalho híbrido, tal, estar perto é geografia, estar próximo é escolha. A proximidade a gente constrói emocionalmente. Eu não preciso estar perto para estar próximo. Até mesmo porque tem muitos líderes que passaram a vida perto das pessoas e nunca estiveram próximos dela. Então, é isso. Eu acho que o amor é o amor atitude, é o grande antídoto para tudo isso. Nossa, sem dúvida. E definitivamente algo que a gente pode treinar, né, Exatamente. para aprender a fazer, como em qualquer relacionamento, né? É o antídoto para que qualquer relacionamento seja construído com bases sólidas e isso me deixa muito emocionada. Ah, Ouvir que você bom. falar sobre isso. É muito bom, muito bom. Obrigada, de Eu que coração, agradeço. Eu por que essa agradeço. conversa. Poxa, E ficaria conversando aqui muito tempo, porque eu amo falar sobre isso, amo falar com você, então, eu puxa, também, eu obrigado. também. Obrigada a você, Fabossi. Gente, é ouro, né? Tudo isso que o Fabossi trouxe aqui para a gente hoje vale muito, né? Então, compartilhem com outras pessoas, para que mais pessoas sejam afetadas, né, por essa emoção que eu estou sentindo agora, inclusive, né? E que outras pessoas podem sentir também. Líderes são seres humanos, né? A gente não pode esquecer disso, né? Líderes são seres humanos com necessidades humanas e precisam de absolutamente tudo isso que a gente conversou aqui hoje. E para que eles possam oferecer, eles também precisam receber. Então, Fabócio, você é um líder incrível, inspirador, um ser humano maravilhoso. Obrigada por estar aqui com a Obrigado. gente. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Espero Obrigada. que tenha contribuído com você aí. Um abração. Com certeza. Sigam o Fabossi nas redes sociais, ele está como Marco Fabossi no Instagram, no LinkedIn, né? Tem os livros dele Isso. que são fantásticos, são ótimos livros para dar de presente para os líderes também. Então, usem esses recursos, né, para sensibilizar as lideranças. E para você que acompanhou mais essa edição do programa Quintas da Transformação, um espaço, né, aqui da academia para líderes que querem evoluir e deixar marcas positivas que permanecem. Continuem com a gente toda semana aqui às quintas-feiras, porque a verdadeira transformação começa na liderança. Muito obrigada e até a próxima.